Então vamos lá, tá? Tá rodando. Ah, bom dia. É isso aí. Vamos começar tomando mate já. Tomando mate aqui, brindando aqui com Saúde. a nossa bebida. Eu com Nilo. o padrão pozinho brasileiro, que a gente provavelmente vai conversar pra frente. E o Nilton aqui com Tomando pura folha. pura folha. Pura folha Fontana. Fontana. Fontana que ainda produz até hoje. Nosso primo Aramis Aramis, Bertoldi Fontana, Isso. filho do tio Fonso Fontana, que por sua vez era filho de Fido Fontana e neto do comendador Fontana, né? O filho do Fontana foi o primeiro a trazer um automóvel Isso. pro Paraná. Um dos das nossas raízes antigas aí do mate. É muito importante assim, Danilo, na história, aqui eu tô fora da imagem. Tá, mas eu Isso puxo aqui, um não, pouco mas pra aqui cá. a gente já organizou. A Pode gente já jogar, não assumiu. tem problema. Essa história, o mate está nas nossas raízes mais profundas, você sabe disso. E assim, alguns aspectos curiosos, que inclusive hoje em dia a história, a sociologia estão querendo desvendar, é porque que o hábito aqui em Curitiba, aqui no Paraná, não se desenvolveu como no Rio Grande do Sul, na Argentina. O que aconteceu? Me ajude que eu também ainda não sei. Isso, então a gente fazendo uma releitura da história da cultura da erva mate e da história socioeconômica do erva mate e da história cultural do Brasil e do sul do Brasil, a gente se depara com vários aspectos que levaram a essa perda cultural. E é uma coisa que remonta mais especialmente aos anos 30, quando o Estado Novo, quando Getúlio Vargas proibiu o regionalismo. Não sabia. O regionalismo foi proibido. Você tinha que ter um discurso nacionalista. Você não podia falar em regionalismo. O tio Davi chegou a ser indiciado como se não fosse patriota, porque pregava, estudava e escrevia sobre a cultura local, sobre o paranismo, né? sobre as características do nosso regionalismo, mas sempre deixando claro que o regionalismo paranaense era completamente diferente do regionalismo gaúcho, que era separatista. A gente nunca foi separatista. Ao contrário, a gente defendeu, tanto na Revolução Farroupilha quanto na Revolução Federalista, foi o Paraná que segurou os gaúchos para não tomarem o Brasil. Inclusive, isso a Revolução Farroupilha, que é do começo, primeira metade do século XIX, 1835, um dos heróis da Revolução Farroupilha foi um parnanguara, que depois os filhos ficaram famosos, e ele nem tanto, que era o Manuel Francisco Correia Júnior, que depois virou comendador, ganhou uma comenda por esse evento, por ter patrocinado a milícia que defendeu o Paranaguá, dos Farroupilha. Então, só para me localizar, esse era o pai do Barão do Céu Azul, do Ildefonso Correia Pereira. Exatamente. Ele era o pai do Barão do Céu Azul e o avô do Barão, o pai do Manuel Francisco Correia Júnior, que era o Manuel Francisco Correia, o velho, né? Ele já era exportador de mate no começo do século XIX. Ele chegou no século XVIII aqui. Nossa! Ele chegou em 1795. Chegou no Paraná. De Portugal. Então, Olha. português, já com uma situação boa lá em Portugal, e veio e imediatamente iniciou empreendimentos em Paranaguá. E já na primeira década do século XIX, 1810, ele era o homem mais rico de Paranaguá. Era dono da maioria dos prédios públicos, os prédios ele alugava, né, os sobrados, todo o centro de Paranaguá. Ele tinha 57 imóveis no centro de Paranaguá, ele era dono de todo o centro de Paranaguá.
E era um comerciante de grosso, vendia vários artigos aqui da província, do pouco que tinha, não era muita coisa, mas aqui tinha cal, tinha madeira, tinha erva mate. E ele já exportava erva mate. E sabe, ele era descendente de português, mas você sabe para onde que ia? Eu, fazendo parênteses da minha parte, estudando um pouco que eu estudo, a gente vê que muitos links de comércio aqui, não só comercial, como do passado, é feito através do comércio da erva mate. Então, por exemplo, tem um registro de exportação de erva mate daqui para a Polônia em 1822. Isso está registrado lá na Polônia, que tem... Então, você sabe para onde que ele exportava? Era só Portugal? Não, ele exportava principalmente para o mercado do prata, principalmente para o Uruguai. Tá. Principalmente para o Uruguai. Na época era colônia Sacramento, né? Sim, O Uruguai não era ali, não era Uruguai, né? Então, assim, a exportação era principalmente para o mercado do sul. Um pouco ia para a corte, um pouco ia para o Rio de Janeiro. Nessa época ainda não havia nenhum império brasileiro. Era Reino de Portugal e Algarve. Né? É verdade. Então, deve estar até registrado como Reino de Portugal. Exatamente. Então, assim, nesse primeiro período, o Linhares, que escreveu um trabalho importante sobre a erva mate, né? Lex Mate, do Temístocles Linhares, ele considera isso o primeiro ciclo do erva mate, quer dizer, quando o erva mate era produzido de forma artesanal, em pequenos engenhos, para consumo local, e o excedente já era exportado. Isso no começo do século XIX, quer dizer, na primeira década de 1800. 1800, Quer o dizer, velho Correia. Que o velho Correia já exportava porque ele era inclusive armador, ele tinha seus próprios barcos. Olha, isso eu acho... Ia de barco a vela, para o Rio de Janeiro e para o Uruguai. Para o Sacramento, para a colônia de Sacramento. Tinha o barco, tinha o próprio barco. Fazia, eu vi. Sim, ele mesmo transportava a mercadoria que ele vendia. Então ele vendia cal, e o cal é o nácar. O nácar, do Visconde de Nácar, é o cal de concha do Sambaqui. As grandes jazidas produzidas pelos habitantes americanos, que formaram os sambaquis, os povos antigos, as grandes jazidas foram exploradas no final do século XVIII, começo do século XIX, até metade do século XIX foram exploradas. E o cal consta já na viagem de Saint-Hilaire, quando Saint-Hilaire esteve por aqui, quando ele passou em Paranaguá, ele já menciona que cal era um dos produtos de exportação. Já é cal para a construção civil, era cal de concha, nácar. Essa questão aí que você estava falando do velho Correia, que exportava, você tem mais informações na questão assim, tudo bem, lá em Paranaguá ele era dono de quase para vários imóveis lá, ele comprava o mate in natura, você tem esse, como ele comprava, e beneficiava, tinha uma fábrica lá? Ele não tinha fábrica, o filho veio a ter vários engenhos. O filho, após a revolta farroupilha, o Correia Júnior já muda os engenhos, já instala seus engenhos, e era um maior produtor de mate nesse período, no começo do século XIX, em Porto de Cima. Até hoje a gente vê o pai do barão. Até hoje, isso depois que o Correia Velho era muito rico, o Correia Júnior era digamos assim, era o filho principal, porque o Correia Velho teve 3 casamentos, então teve vários filhos. Entendi. Né? Era uma coisa, na época a mulher morria no parto, entendeu? Então ele casava de novo e tal. Casou com 2 irmãs, inclusive. Então, assim, o Correia Júnior instala, na primeira metade do século XIX, o Correia Júnior, pai do Barão Serra Azul, instala, depois de ter gasto todo o dinheiro que ele tinha e investido tudo que ele tinha para montar, ele era chefe da Guarda Nacional, e montou a milícia que defendeu Paranaguá contra os farroupilha. E nisso ele botou todo o dinheiro dele. Gastou tudo que tinha para defender para montar um exército particular, uma milícia, para defender o Estado. Para defender a comarca, a
sede da comarca era em Paranaguá, da quinta comarca, era a quinta comarca. E deixa eu fazer só um parênteses, que eu já fiz o pensamento lá atrás. Opa, chegou alguém. Vamos... Opa,